Bom dia, pessoal. Vamos aí à nossa aula de hoje, né? Vamos ver qual vai ser a nossa aula de hoje. A gente vai simplificação de polinômios, né? A gente vai começar aí uma aula, é bem facinho, né? Na verdade, ela é o complemento da matéria de ontem. Complemento de ontem, certo? Por quê? Porque a gente vai se utilizar aquelas formas, aquelas maneiras, porque para simplificar tem que fatorar, tá bom? Vai ter que fatorar o polinômio, né? A gente aprendeu aí na aula de ontem como fatorar o polinômio, né? Que é fator comum, agrupamento, fator comum, quando você tem dois termos, ou é fator comum ou é quadrado da diferença dos dois termos. Você tem três termos, pode ser fator comum ou pode ser um trinômio quadrado perfeito, aí quadrado da soma ou da diferença, que a gente fez ontem. Aí se for um polinômio, quatro termos em diante, aí a gente vai ter um agrupamento, fator comum ou por agrupamento. A gente vai pegar parzinho, né, vai botando fator comum em evidência até transformar tudo em produto. Então, mas por que isso? Vamos lá. Aí nas aulas anteriores, né, estudamos produtos notáveis e fatoração, certo? Aí na aula de hoje vamos utilizar tudo o que aprendemos para simplificar uma expressão algébrica, né, que é uma expressão formada por polinômios, né? Não custa relembrar das fórmulas dos produtos notáveis. Aí eu botei aqui o quadrado da soma, da diferença, produto da soma pela diferença, que aqui gera o trinômio quadrado perfeito, né? Da soma, da diferença, e quando você tem quadrado da diferença, a diferença de dois quadrados, pode ser assim, né? Ou o quadrado da diferença é isso aqui, você tem a diferença de dois quadrados, né? Aí você gera a produto da soma pela diferença. Não vamos confundir Ana Teresa com a natureza, né? Então, aqui, o que a gente tem aqui? Diferença, porque é menos de dois quadrados. E aqui a gente tem o quadrado da diferença, porque a gente tem uma diferença no parênteses, então, quadrado da diferença. E aqui a gente tem a diferença de dois quadrados, tá vendo? Sem parênteses, a diferença de dois quadrados. Com parênteses é o quadrado da diferença. Então, dá para, né? Diferença de dois quadrados, então vai gerar o produto da soma pela diferença, né? Extraindo a raiz quadrada dos dois termos, né? Lembrando aqui do coeficiente do número é a raiz quadrada do número mesmo, né? E da letra é a metade dos expoente, certo? E para reconhecer o TQP, né, que a gente chamou na aula passada, trinômio quadrado perfeito, né? A gente extrai a raiz dos quadrados, multiplica os resultados e dobra. Se der o termo que não é quadrado, então esse cara aí é um TQP, trinômio quadrado perfeito, né? Então, vamos aí, continuando nossa aula, né? Aí, pessoal, vamos agora todos usar todos os nossos conhecimentos das aulas passadas para simplificar expressões algébricas, né? Isso aí é o Patrick e o Bob Esponja, e tá o Lula Molusco, tá bom, cabeçudo mesmo. Bom, cabeção e não pensa, né? Aí a gente tem a TV Ali, né? O pessoal vai, vamos lá. Então, não esqueçam, isso aqui é importante. Não esqueça que só podemos simplificar uma fração quando ela está em forma de produto, né? E o que é a fatoração? Não é pegar aquela expressão, aquele polinômio e transformar em produtos de polinômios, né? Ou de monômio por um binômio. A gente pega aquela expressão, né? E transforma em produto, certo? Então, por isso, a gente tem que simplificar antes de fatorar, antes de simplificar. Então, exemplos, né? Vamos à prática. Faltou o menino da prática aí. Então, aqui, eu tenho dois termos, um binômio. Então, pode ser diferença de dois quadrados, que não é, porque aqui a gente não tem uma diferença, né? Em cima eu tenho dois termos e uma soma, então eu não vou poder simplificar. Eu vou cortar o A de cima com o A de baixo. Não pode ainda.
Porque a gente tem uma soma em cima, a gente tem que transformar isso em um produto. Como? Através da fatoração. Então, vamos lá. Se a gente, aqui não é, quando é dois termos, ou é a diferença de dois quadrados, né? Ou fator comum. No caso, nem tem sinal de aumento. Então, isso aqui vai ser fator comum mesmo. Então, lá em cima, aqui no numerador, quem é comum? AX e AY. No caso, quem é o termo, quem é o camarada que está nos dois termos ao mesmo tempo? É o A. Né? A, assim, de vermelho, né? Então, o que acontece? Ele vai para fora do parênteses, aí abre o parênteses. Quando é letra é muito fácil, né? Agora, se ele está fora do parênteses, a gente vai tirar ele de cada termo. Então, AX, dentro do parênteses, vai ficar X mais. Se eu tenho AY, dentro do parênteses, vai ficar Y. Né? Fecho o parênteses. Agora aqui eu tenho um produto. Porque entre o A e o parênteses, eu tenho um sinal de vezes. E repito embaixo, sobre A. Sobre A. Agora sim, né? A gente tem A em cima, A embaixo, transformando num produto. Transformando num produto, aí sim eu posso, né? Simplificar. Posso simplificar aí, que é o quê? O core. Vou simplificar. Né? Vou inserir aqui para mostrar o que a gente vai fazer. A gente vai cortar. Se eu tenho A em cima e embaixo, eu posso simplificar. Hein? Eu posso, ó, cortar esse A com esse A. E aí, quem sobrou? Denominador, não ficou ninguém, né? Sobrou X mais Y. Aí eu não preciso botar parênteses, não, tá, gente? Posso botar sem parênteses. X mais Y. Fácil, né? Show de bola. Então, aqui, na letra B, o que que nós temos aqui? Vou tirar aqui um espaço. Nós temos a diferença de dois quadrados. Então, o que que vai gerar? Produto da soma pela diferença. Né? Então, vamos lá. Então, vai gerar o produto da soma pela diferença. Como a gente extrai a raiz quadrada do A2 e do B. Aí vão ser dois parênteses, sendo que um com mais, outro com menos, né? A raiz quadrada de A2, A1, A, aí mais, primeiro parênteses com mais, B2 é B, e aí a gente bota um segundo parênteses só com menos, A menos B. E embaixo eu tenho A mais B, então eu vou botar dentro do parênteses. Eu tenho dois termos, tá? Aí eu coloco dentro do parênteses. Olhem bem, olha para aí, olha para cima, olha para baixo aqui. Quais são os termos iguais? Eu tenho A mais B e A mais B. Então, a gente vai o quê? Vai simplificar, né? A gente vai cortar. Na verdade, o nome é simplificar, tá? A gente vai cortar esses termos aqui, né? Parênteses de cima com parênteses de baixo. Aí, quem sobrou? A menos B. Aí, nesse caso, o resultado eu não preciso colocar dentro do parênteses, tá? O resultado, a não ser que eu tenha alguém multiplicando ele, ficou alguém multiplicando, aí eu tenho que colocar, tá bom? Olha só, olha a letra C aí, a gente tem um trinômio no numerador, certo? Então temos que ver se é um TQP, trinômio quadrado perfeito, né? Como isso? A gente vai extrair a raiz quadrada primeiro, a gente pode pegar ele aqui, ó, vamos levar ele aqui para um rascunho, olha só que legal. Ó, vou inserir aqui uma seta e vou trazer ele aqui para um rascunho. Ó, vou pegar aqui, ó. Eu vou simplificar ele aqui, ó. Né? E aqui que eu vou fazer? Fazer aqueles cálculos todos que a gente já sabe o que fazer. Para fatorar ele aqui, ó. Se você quiser fazer direto, você pode fazer direto, tá? Não esquece. Professor, já estou já calejado de sair. O que eu faço? Vai lá, cai dentro. Você já sabe a forma fatorada dele, porque primeiro a gente tem que verificar se ele é realmente um TQP, um trinômio quadrado perfeito. Então, primeiro, vou botar ele aqui, ó, 4x2, né? Mais 12xy, mais 9y2.
O que eu vou fazer? Lembra como é que a gente faz? A gente faz a raiz quadrada dos quadrados de quem é quadrado perfeito. No caso, quem é que é quadrado perfeito? 4 em raiz quadrada e da letra se expande por pai. Então, no caso, essa letra aqui, essa aqui não é, e essa aqui. Então, vamos extrair a raiz quadrada desses dois caras aí. Então, o que pode gerar aqui é um quadrado da soma, né? Quadrado da soma. Então, vamos lá. Vamos fazer a raiz quadrada de 4x2. Vamos lá. Raiz quadrada. Vou botar o símbolo da raiz. Opa, da raiz quadrada aqui. Eu vou botar aqui, ó, 4x2. Professor, eu quero fazer direto. Faz direto. Então, qual é a raiz quadrada de 4? O número da frente é 2. E de x2 é x1. X. E vamos fazer agora quem? A raiz quadrada do outro, que é quadrado perfeito aqui, ó. 9y2. Né? Vamos lá. Ó, 9y2. Vamos lá. Igual. 9 é 3. Y2, Y1. Agora, o que a gente faz? A gente vai multiplicar um pelo outro e dobra. Se der o termo que não é quadrado perfeito, então esse cara é um TQP, um trinômio quadrado perfeito. Se não der, ele não é um TQP. Né? Então, vamos multiplicar agora. Lembra que eu falei, eu gosto de botar uma setinha. Eu gosto de botar uma setinha aqui e multiplicar. Né? Mas eu vou fazer? Eu vou fazer isso embaixo. Vou fazer aqui embaixo. Resultado da primeira raiz, 2x, vezes o resultado da segunda raiz, que é 3y, igual 2 vezes 3, 6, x vezes y, multiplicar letras diferentes, é só dobrar. E agora eu dobro, lembrando que dobrar é multiplicar por 2, igual a 12xy. Vê se deu o termo mediano. Deu, então esse cara aí é um TQP. Então, qual é a forma fatorada dele? Sim, vai ser quadrado da soma, que leva o sinal do termo que não é quadrado perfeito. Então, vai ser o resultado da primeira raiz, que é 2x, mais o resultado da segunda raiz, que é 3y, fecho parênteses, elevado ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer, tá vendo? Vamos colocar aqui. Então, eu tenho x mais 3y elevado ao quadrado. Agora vamos embaixo. Tenho dois termos. Não é quadrado, nem a diferença. Então vai ter que ser fator comum. Então, primeiro, entre os coeficientes 8 e 12 estão na tabuada de quem? Está na tabuada do 2 e do 4. Então, a gente vai pegar sempre o maior, tá? Então, vai pegar o 4 vai entrar em evidência. Lembrando que quando a gente coloca um número, a gente vai dividir pelo coeficiente do termo pelo fator comum. Então, não tem letra comum, né? Então, vamos lá, abre parênteses. Olha aqui. 8x dividido por 4. 8 dividido por 4, 2x. Mais, ó, 12y dividido por 4. 12 dividido por 4, 3y. Fecha parênteses. Pronto. Olha aí. Olha, note que o parênteses é igual, só que em cima eu tenho o parênteses elevado ao quadrado, eu tenho ele duas vezes, né? Então a gente vai cortar, né? Um deles, é como se fosse ele vezes ele mesmo. Né? Aí quando faz, o que você faz? Você corta o expoente. É só uma forma de representar, tá, gente? Eu tenho duas vezes, faz assim, ó. Vem aqui, ó. Corta o expoente com o outro camarada lá. Faço isso, tá vendo? Igual, agora igual. Bom, aí vai continuar a fração, porque eu tenho 4 lá embaixo, ficou 4 embaixo. Aí em cima, eu tenho ele duas vezes, aí eu cortei um, vou ficar com uma vez só. Vai ficar 2x mais 3y, não precisa botar parênteses no resultado final, a não ser que eu tenha alguém multiplicando ele na frente, sobre 4. Pronto. Acabou. Viu? Vamos ver se tem mais exemplo. Acho que não tem, não. Foram esses 3 exemplos, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aí. Hora dos exercícios. Não esqueçam de copiar tudo no caderno de matemática, ok? Então, tem aí. Simplifique as expressões. É igual a gente
Faz lá, a gente vai ter aqui, ó, binômio, né? Aqui, ó, já está até fatorado, tá? Vou cortar. Ó, na segunda aí, ó, vai ter que fatorar. A terceira também vai ter que fatorar embaixo, ó. Fatorar embaixo, né? Na letra D vai ter que fatorar. Na letra E também. Todos vão ter que fatorar. Aí agora vocês têm que ver qual é o método que vai ser feito esta fatoração, né? A gente tem, aqui já está, a letra A já está fatorada. Os métodos de fatoração: fator comum, agrupamento, a gente tem 4 termos, né, em diante, agrupamento, 3 termos: quadrado da soma, quadrado da diferença, se for TQP, 2 termos, diferença dos quadrados, produto da soma pela diferença. Então, são 4 formas de fatorar uma expressão algébrica, um polinômio. Fator comum, TQP, né, trinômio quadrado perfeito, ficou trinômio, quadrado da soma ou da diferença, 2 termos, um binômio. Verificar se é a diferença de 2 quadrados, aí vai gerar o produto da soma pela diferença, né? Ou agrupamento, né? Quando tem 4 termos aí, você vai ter agrupamento. Cara, tem 4 termos, já vai para agrupamento, né? Pega de 2 em 2, agrupa aí para transformar essa expressão em produto, para você poder simplificar. E não esquece de que aqui no denominador não tem parênteses, então você vai ter que colocar um parênteses antes de fazer isso aqui, cortar esse 2 com o cara de baixo. Tem que botar o parênteses aí primeiro, tá? A gente corta, ou corta todo mundo, ou não corta ninguém. Tem que transformar num produto, porque você tem uma soma. Agora aqui não, em cima você já tem um parênteses. Quando ele está dentro de um parênteses, é como se ele fosse um termo só, né? Ele fechou ali, tá bom? Agora, se ele está fora do parênteses, aí eu não tenho um termo só, não posso cortar só, ou corto todo mundo, não corto ninguém, né? Então, tem que botar um parênteses aí. Então, aí agora vai ser com vocês, tá? Vocês vão fazer aí essas atividades que eu passei para vocês, tá? E na quinta-feira que vem, né, mesmo horário, 11 horas, passei para 11 horas, né? Para poder dar tempo para vocês acordarem, tá bom? Então, tchau, até quinta.